Oi meninos, oi meninas, estamos começando mais um ciclo de atividades. Esse é o PET 3, a primeira semana, embora a gente não possa estar junto para poder estar explicando para vocês e fazendo juntos, como a gente tem o costume, estamos aí para dar uma mãozinha, ok? Então, eu queria lembrar para vocês que para fazer as atividades, vocês precisam de duas coisas, ou assistir às aulas na Rede Minas, ou, se não for possível, depois no YouTube, ou então vocês assistirem às indicações que eu passo. Toda semana eu passo para vocês links, sites com respostas, com textos que ajudam vocês a responder, tudo bem? Então vamos lá. Para essa semana, nós temos aí um pouco sobre as monarquias absolutistas, ok? Tem o primeiro texto aí para vocês lerem, esse texto que está aí do lado, não deixa de ler, tá? Como eu sempre falo para vocês, se vocês não lerem, não tem jeito de responder, não tem jeito de adivinhar, pegar a resposta no ar mesmo não, tá bom? Bom, para a gente falar de monarquia absoluta, dois conceitos importantes. Primeiro, o que é monarquia? Monarquia é um governo, é um estado onde o chefe do executivo é um rei, um monarca. A gente fala normalmente um monarca, mas sem rei. Existem outros nomes, como na Rússia tinha o Czar, o Kaiser na Alemanha, o Sheik lá na Arábia, tem outros nomes também. Mas normalmente é um rei. Bom, por que chama absoluto? Porque esse rei ele tem todos os poderes nas suas mãos. Então, para a gente compreender o que não é absolutismo, eu coloquei essas duas telas que estão a seguir. Essa que vocês estão vendo, que divide o poder em três partes. O ano que vem nós vamos estudar um movimento chamado iluminista, que é um movimento que vai dar novas ideias, novas formas de governar, novas formas de pensar o mundo, científica, filosófica, religião, muitas outras coisas interessantes que eles vão inovar, mas politicamente falando, para a gente entender o que não é absolutismo, nós vamos ver essa tela aqui. O Brasil e praticamente todas as nações democráticas do mundo têm um esquema desta forma. Ele divide o poder em três partes, ou seja, o poder não está na mão de um só, absoluto. O poder está na mão de três grupos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, esse quadro, ele exemplifica a situação do Brasil. O executivo, no nível nacional, é o presidente da República, os governadores e os prefeitos. Essa tela aí do meio, o executivo. Um outro grupo faz o papel de lei, legisla, faz as leis que vão reger as pessoas. A nível do Brasil como um todo, quem faz as leis são os deputados federais e senadores, como você está vendo aí. Nos estados, os deputados estaduais e nas cidades, os vereadores. E por fim, o Poder Judiciário, composto pelos juízes em seus tribunais nas suas várias instâncias, né? Que julga para o país todo, é o Supremo Tribunal Federal, Supremo Maior. Nos estados, os tribunais estaduais, né, o TJMG, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e nas pequenas cidades, ou nas cidades, nas comarcas, os juízes. Então, eles dividem o poder. Observe, então, que não é igual o rei, ele que manda, ele que fala, ele que julga. Você não pode isso, você pode aquilo, se fizer, você vai acontecer isso. Não é assim. Nos países democráticos, é dividido. Um faz a lei, o outro executa e o outro julga. Resumindo essa tela, eu elaboro as leis, eu aplico as leis, eu administro. Para dar um exemplo prático, rápido, simples, para você compreender o que não é absolutismo, por exemplo, na Constituição, que é a lei brasileira, está escrito lá, saúde é um direito de todos. Ok, é a lei. Quem fez a lei? O legislativo. Eu elaboro as leis. Quem vai executar? Quem vai aplicar essa lei? É o executivo, o prefeito, o presidente ou o governador. Para ele aplicar essa lei, o que ele tem que fazer? Hospital, construir os hospitais, contratar médicos, comprar equipamentos, comprar ambulâncias, comprar medicamentos, pagar as pessoas todos os meses direitinho, correto? Então ele vai executar essa lei que o legislativo criou. E se ele não executar? Aí entra o Poder Judiciário. Ele vai julgar se você está cumprindo ou não aquela lei. Isso serve também, obviamente, para as coisas que a gente faz. Se você faz uma coisa que está contra a lei, o juiz vai julgar, ok? Só para compreender, isso não é absolutismo. Então, absolutismo é o quê? Isso ao contrário. Ou seja, o rei tem esses poderes todos nas mãos. Ele executa, ele faz a lei e ele mesmo julga. Claro, junto com seus conselhos, com seus ministros. Isso de forma geral, tá bom, gente? Vamos lá, então. Continuando as atividades, aí você vai compreender, depois de ler os textos, tá? Não tente fazer sem ler, você vai ver o que são monarquias centralizadas, acabei de falar em linhas gerais o que é, né? E como que esse processo de ascensão dos reis deu. Como que surgiu esse rei absoluto? Como que, de repente, os reis se tornaram tão poderosos? Você vai vendo a sequência das atividades com os textos, você vai compreendendo, né? Que interesse tinha, por exemplo, comerciantes
em que o poder ficasse nas mãos dos reis. Claro que alguém estava ganhando alguma coisa com isso, porque senão o rei não ia ficar lá, né? As pessoas iam derrubá-lo. Quem estava muito interessado eram os comerciantes, que logo depois do feudalismo, a gente começou a estudar isso no primeiro bimestre, logo depois do feudalismo, a classe burguesa, que era a classe do dinheiro, começou a subir na escala social. E essa classe, claro, achava interessante o rei ficar com o poder nas mãos. Claro que tem um interesse, né? De que maneira eles contribuíram e quais os benefícios que esses estados davam para esses comerciantes, ok? Então, leia lá para você fazer. A tela seguinte aí, que está no seu PET, essa figura, mostra como era a classe social nesse período, né? O rei, todo poderoso lá no alto, um grupinho intermediário ali, nem tão alto quanto o rei, mas também não está abaixo como o povão. Quem é esse grupo? Dá para ter uma ideia aí pelo desenho. E abaixo, as pessoas comuns. Correto? Bom, desta imagem você vai fazer o seguinte, descrever. O que é descrever? É escrever o que você está vendo. Simples assim. Eu estou vendo na imagem isso, 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 isso. Pronto. As camadas representadas. Que estratégia você utilizou? Quem é quem nessa imagem? Como você chegou a essa conclusão? Simples, da sua percepção, tá? Não precisa preocupar com uma resposta tão elaborada assim, não. Quem era quem, se você conseguiu identificar. Se não conseguiu, você pode depois ler os textos e ver as videoaulas que eu indiquei. Quem era quem e qual era o interesse delas em cada um nessa monarquia. E dentre os representantes, os grupos, aliás, qual que detinha mais poder? Por quê você chegou a essa conclusão? É a conclusão sua, tá bom? Para você pensar um pouquinho. Bom, as três principais classes, os burgueses, os nobres e os membros da igreja, eram eles que compunham a sociedade, né? As principais classes. Quem eram essas pessoas? O que elas faziam? Quais eram as funções delas? Certo? Você vai estudar e vai escrever ali no PET ou no seu caderno. Bom, essas disputas de reis uns com os outros, logo depois do feudalismo, ou aliás, logo no início do feudalismo, esses reis estavam ainda definindo seus territórios. Esse pedacinho aqui é meu, aquele pedacinho é do outro rei, esse pedacinho aqui é do outro grupo familiar e tal. Esse processo, claro que ele não foi pacífico, né? Ô camarada, divide aí é para você, daqui para mim. Claro que não foi tão simples assim, né, gente? Claro que alguém queria aquele pedacinho ali, que tem uma terra melhor, eu quero para mim. Então esse processo, ele se deu basicamente a partir de conflitos. Conflitos que duraram muito tempo, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que é essa aí. Você, estudando, você vai ver que a Guerra dos 100 Anos não durou 100 anos, durou bem mais. Por que durou tanto tempo mais? Foram várias batalhas, vários conflitos envolvendo aí a Inglaterra e a França, que são as duas primeiras grandes monarquias que vão se firmar na Europa, os dois grandes grupos de reis, duas grandes dinastias. Eles vão brigar durante mais ou menos 100 anos. Vai ter uma epidemia, uma pandemia que a gente pode chamar para a época, que foi a peste negra, que fizeram eles dar uma pausa, e teve outros fatores também, estudando você vai ver, que fizeram que eles pausassem os conflitos. Correto? Bom, e durante essa Guerra dos 100 Anos, tem aí uma imagem que mostra uma das várias batalhas. Quais os reinos estavam envolvidos, acabei de falar, e quais eram o interesse de cada um. Aí você vai ter que estudar. No final dessa guerra, os limites territoriais foram delimitados direitinho, esse pedaço é meu, esse pedaço é seu. Qual foi a principal consequência dessa guerra dos 100 anos que definiu territórios que nós estamos vendo até os dias de hoje? Ok? E na Guerra dos 100 Anos, uma das curiosidades que tem, que a gente gosta sempre de falar, é a figura da Joana d'Arc. Você provavelmente já ouviu alguém falando esse nome, conhece alguém que chama Joana d'Arc. Quem foi essa mulher? Essa mulher, ela se apresentou para lutar do lado da França, já no final da guerra, bem no final. Ela se dizia ser uma enviada de Deus, ela se dizia ouvir vozes divinas, e ela se dispôs a ajudar e liderar exércitos. Vocês vão estudar para empreender melhor, tá bom? Ao final ela foi entregue, né, ela consegue mobilizar as batalhas da França, e mesmo assim os franceses a entregaram para a Inglaterra, essa mocinha aí, ó, certo? Tem um filme que eu indiquei para vocês aí no PDF que eu enviei, o filme Joana d'Arc, é um filme bacana, pode ver tranquilo, tá? Não tem problema não. Tá bom. Terminando, tá aí as indicações de essa mocinha aí, ó, certo? Tem um filme que eu indiquei para vocês aí no PDF que eu enviei, o filme Joana d'Arc, é um filme bacana, pode ver tranquilo, tá? Não tem problema não. Tá bom. Terminando, tá aí as indicações de vídeos, de
textos que tem as respostas que vocês precisam para fazer esse PET. Ok? Grande abraço, o vídeo ficou longo. Até semana que vem.